Oiê, tudo bem aí, pessoal? Nildinha falando de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, Portugal. Voltei do Brasil há 3 dias. Não consegui gravar o último vídeo lá em São Paulo porque foram intensos os meus dias lá, tá? Passaram assim voando. E como eu falei no meu vídeo, né, no vídeo que eu gravei em São Paulo, eu tava assim, fiquei muito tempo com a minha mãe, dei bastante atenção para ela, com a família, e eu não queria parar para gravar vídeo, para ficar gravando, né? Achei que eu tinha que aproveitar meu tempo com a minha família e depois contar aqui para vocês como que foi, tá? Me pediram para falar como que foi a minha rotina lá no Brasil, quanto que eu paguei na passagem. Então eu vou falar aqui para vocês tudo. Eu paguei na passagem entre 15 e 16 mil, tá? Reais, porque eu comprei em real, como se eu estivesse comprando no Brasil, da companhia brasileira Azul. Fui pela companhia aérea Azul, porque o preço era o mais em conta. Foi o melhor preço que eu achei. Eu cotei com a TAM, com a Air France, com a TAP. Eu cotei com várias empresas europeias, inclusive com outras brasileiras, e a Azul é que me deu o melhor preço, tá? E saindo de Lisboa, porque não tinha voo direto daqui do Porto. Geralmente tem. O meu irmão veio no final do ano, minha afilhada, vieram pela Azul direto para o Porto e voltaram também direto para o Porto com conexão em Lisboa. Agora, quando eu fui comprar minha passagem, não tinha partindo do Porto, só tinha partindo de Lisboa e eu fiz Lisboa. Peguei o autocarro aqui no Porto, fui até Lisboa e lá eu peguei a companhia aérea. E na volta, a mesma coisa, eu desci em Lisboa, peguei um autocarro e vim para o Porto na volta, tá? Então foi uma viagem assim bastante cansativa, né? Foram 10 horas de voo, mais esse período que dá umas 3 horas mais ou menos, né? De Lisboa até o Porto e vice-versa. E o preço foi esse na classe econômica, foi o melhor preço que eu encontrei. Realmente a passagem para o Brasil tá muito cara, tá? Comprando daqui em euros seria mais caro ainda. Então eu comprei lá pela Azul, paguei com a conta do Brasil, tudo em real. Foi assim que eu fiz, tá? E como que eu fiz para me organizar para ir para o Brasil? Eu fiz uma agenda, na verdade. Eu já sabia o dia que eu ia chegar, quantos dias, né? Eu já sabia onde eu ia ficar na chácara do meu irmão nos primeiros dias, só que acabou mudando os planos. Cheguei no Brasil, eu fiquei uma noite, só a primeira noite, na chácara do meu irmão em Itapecerica da Serra, aquela chácara que eu mostrei no vídeo anterior. E que essa chácara fica a 40 quilômetros de São Paulo, né, da zona sul do município, né, de São Paulo. E essa chácara ela tem muito verde, tem muita natureza, então é um lugar que eu gosto muito de ficar. Fiquei uma noite lá e depois eu fui para São Caetano do Sul, fiquei na casa da minha sogra uma semana, porque tinha um casamento que eu seria a madrinha, né? Nós seríamos padrinhos e toda a família do meu marido estaria no altar também, a família dele toda. Então fui para casa da minha sogra e já fomos todos para o casamento, todos juntos, e já fiquei lá uma semana inteira, que deu tempo suficiente para o meu marido curtir muito a família dele, né, que fazia 4 anos que não via também, e visitar os amigos da parte do meu marido. Depois fomos para a chácara do meu irmão, e que é 40 quilômetros, né? Eu estava com o carro do meu irmão emprestou o carro dele, ele tem um carro reserva lá na chácara, e ele emprestou, eu não precisei alugar carro, e São Paulo, se você não tiver carro, você tá frito, né? Porque as distâncias são longas, né? Eu, pelo menos, tenho amigo em todo quanto é lugar de São Paulo. Tenho desde Zona Norte, a Zona Sul, fora de São Paulo, né? Tenho parentes, tenho irmãs fora em outro município que não é São Paulo, então eu teria que ter um carro realmente, se eu quisesse ver todo mundo. E não gastei nada, né, com carro, com exceção do combustível, claro que eu que pagava o combustível, e não paguei estadia, porque fiquei na minha sogra, depois que eu na chácara do meu irmão, que é grande, né, que é muito bom ficar lá, muito confortável. Então, o meu custo, na verdade, foi mais com a viagem, as passagens, combustível
E claro, eventualmente eu ia num restaurante, marcava com amigos em restaurantes, né? Para se encontrar, com bastante amigos nós visitamos na casa deles e outros marcávamos em restaurantes. Então foi assim, foram 20 dias intensos, tá? Não parei um dia, para não dizer que eu não parei um dia, eu parei um dia que eu não marquei de visitar ninguém, porque foi o dia que eu fiquei com meu irmão, minha cunhada, e nós passamos um dia juntos. Esse meu irmão que me ofereceu a chácara e o carro, né? Então nós ficamos um dia todos juntos, fomos num restaurante no Embu das Artes, que é um restaurante maravilhoso também no meio da natureza, que tem lago, que tem animais, que é muito legal, que tem macaquinho, sagui, sabe? Quando você está comendo tem o sagui, então comida, fogão a lenha, que eu adoro. Então foi assim, foi maravilhoso, tá? Eu só tive esse dia que eu fiquei com eles. No final, o meu irmão fez uma festa na chácara, foi toda a minha família, minha mãe, todos os meus irmãos, até irmãos que vieram de longe. Minha família é muito grande, tá? Nós somos em 8. Somos em 6 mulheres e 2 homens. Então foi todo mundo para a chácara, teve fogueira, tipo festa junina, né? Com direito a pipoca, quentão, canjica, batata doce, aquelas comidinhas de festa junina. Foi muito legal também. Foi aí que eu vi toda a família, porque minha família é muito grande. Se eu fosse ver um de cada vez, eu teria que ficar o mês inteiro, né? Imagina visitar toda a família, um por um, e os amigos. E me perguntaram, né, como era a minha rotina. Então a minha rotina era assim, tá? Todo dia tinha alguém para visitar. Ou eu ia na casa de alguém, ou ia encontrar com alguém num parque ou num restaurante. Eu sei que todos os dias nós saímos, tá? Eu fiz uma agenda, fiz uma programação, eu organizei muito bem, eu não perdi um minuto. Eu visitei quem eu queria visitar. Teve ainda gente, amigas que queriam me ver e não consegui. Não consegui porque não dava mais tempo, porque foi assim bem corrido mesmo. E como eu estava em Itapecerica da Serra, é longe, pegava muito trânsito, eu não media esforço, tá? Quando eu queria visitar, eu não media esforço, eu ia, pegava trânsito, então eu perdia muito tempo no trânsito. Teve dia que eu perdi 4 horas, porque era 2 horas para ir e 2 horas para voltar, porque Itapecerica da Serra, para São Paulo, você pega a BR-116, ali a rodovia Regis Bittencourt, e ela é parada, a maioria das vezes estava parada. Então, era 2 horas para chegar em São Paulo, 2 horas para voltar, e com isso eu perdia muito tempo, não consegui ver todo mundo ainda. Mas assim, não deu tempo, não senti saudade de Portugal, simplesmente porque não deu tempo. Não deu tempo de pensar em ter saudades de Portugal, porque meu tempo todo eu estava ocupada lá, eu estava dirigindo, estava eu e meu filho. Primeira semana meu marido estava lá, segunda também, depois meu marido voltou antes de mim, uma semana antes, porque ele tinha que trabalhar, ele só tinha 2 semanas de férias. Eu fiquei mais uma semana com meu filho lá em São Paulo. Então, depois que meu marido voltou, era eu que dirigia para lá para cá, né? E perdia muito tempo no trânsito, era 40 quilômetros de São Paulo com trânsito, então eu deixei de ver algumas pessoas que eu queria ter visto, que eu já tinha até programado de ver antes de ir e não consegui. Mas assim, foi ótimo, tá? Quando estava próximo de voltar, eu já estava sentindo que era o momento realmente de voltar. Não que eu estava com saudades, mas eu já estava assim um pouco cansada de ir para lá para cá, de dirigir, de ficar muito no trânsito. Então, foi assim como se tivesse ficado na medida certa, a quantidade de dias certo. Se ficasse mais e eu ficasse para lá para cá, eu ia estar muito cansada e já comecei a sentir falta da rotina. Não é saudade, não era saudades, mas assim, falta da rotina, né? De você acordar, de você fazer aquele seu ritual que é a minha rotina, né? Comecei a sentir saudades da minha rotina, de cuidar das minhas coisas, da minha casa, né? É isso, tá? Mas assim, a sensação de eu ter aproveitado cada segundo, de eu ter aproveitado muito bem da minha viagem, de eu ter ficado o tempo certo, tá? Foi assim, como eu falei no vídeo anterior, também muito emocionante, né? Encontrar a minha mãe e depois me despedir da minha mãe também foi muito triste, mas faz parte, né? A vida é feita de escolhas.
E alguns comentários no vídeo anterior assim me chamaram bastante atenção, tá? Teve um comentário falando, né, eu contei da minha mãe, como que foi o nosso encontro, e essa pessoa falou que a minha mãe agora é minha parente, né, que a minha família é o meu marido e meu filho, que eu deveria sim voltar para Portugal, porque eu tenho que ficar com a minha família. E a minha mãe agora é minha parente, não é minha família. E isso é assim, realmente, né? Eu fiz um curso há muitos anos atrás, para quem conhece a Provida, e eu aprendi isso também, que depois que você se casa, que você tem filho, depois você casa, é você e seu marido, a família, né? Você, seu marido e seu filho, que é sua família. Os outros passam a ser seus parentes, o pai, a mãe, os irmãos, e daí o seu filho casa. E você deixa de ser a família do seu filho também depois. Você passa a ser parente. É muito interessante isso, né? A gente não para pensar, mas é isso. E com relação à minha mãe, deixar ou não deixar minha mãe, alguns comentários também, né, que falaram que eu devia ficar com a minha mãe, que é muito triste, né, que depois que a mãe vai embora a gente se arrepende. Teve muito comentário assim também. Mas eu sempre fiz tudo que eu fiz na minha vida, todas as escolhas, todas as decisões importantes na minha vida, eu sempre coloquei Deus na frente, tá? Eu sempre pedi para Deus me mostrar se era o caminho certo, se era o meu propósito, se era isso que eu tinha que fazer. Inclusive, minha mudança para Portugal. A primeira coisa que eu fiz foi colocar nas mãos de Deus. Quando eu dei entrada no meu visto, eu conversava muito com Deus e falava para Deus que se não fosse para eu ser feliz, se não fosse da vontade de Deus, que desse errado, que não desse certo, mas deu tudo muito certo, foi tudo muito rápido. Eu já falei aqui também que quando eu decidi vir para Portugal, tudo aconteceu em 4 meses. Eu decidi, dei entrada no visto, fechei a empresa, fiz tudo o que eu tinha que fazer, encerrei a empresa, paguei tudo que eu devia, aluguei apartamento, vendi carro, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Em 4 meses eu estava embarcando, foi muito rápido. E eu pedi muito para Deus que se não fosse para ser, que não desse certo. Então eu vim acreditando que era da vontade de Deus. Eu tenho fé, tá? Tem gente que não tem fé, que não é como eu, que não coloca Deus na frente, que não administra assim as decisões, as escolhas dessa forma. Eu sempre coloco Deus na frente, tá? E o meu coração, apesar da minha mãe, apesar de eu amar minha mãe, da minha mãe ser velhinha, de estar carente, estar frágil, carente eu não sei, né? Frágil, essa é a palavra, né? Ela, apesar disso, eu sempre senti lá no fundo do meu coração que era para eu vir para Portugal, para o bem do meu filho, para o bem da minha família. E eu vim acreditando que eu estava fazendo o melhor para minha família. Eu não estava abandonando a minha mãe, mas eu estava fazendo o melhor para minha família. Tá? E minha mãe, é claro, ela está presente todos os dias em minhas orações, né? Eu só não quero que minha mãe sofra de jeito nenhum. E, e outros comentários também, né? Teve no vídeo anterior eu mostrei as regiões de São Paulo que eu passei de carro, né? Aí teve um comentário assim por que eu não mostrei os lugares pobres, favela de São Paulo, que isso estragaria o meu vídeo. Na verdade, não é isso, tá? Na verdade, eu gravei os lugares por onde eu passei, porque eu sempre mostro a minha experiência aqui, tá? Nos vídeos aqui que eu gravo, é tudo falando de mim, da minha experiência, do que acontece comigo. Então, eu mostrei os lugares por onde eu passei. E eu estava hospedada em uma parte do tempo em São Caetano, outra parte do tempo eu estava em Itapecerica da Serra, que é outro município, que eu atravessava São Paulo. Então eu passava por todas essas regiões. E tinha amigas também nessas regiões, tá? Amigas na Berrine, amigas nos Jardins, tá? São os locais onde eu convivia quando eu morava em São Paulo. Então são esses locais que eu tenho, os meus contatos, por onde eu passo, por isso que eu mostrei. E fiquei encantada com o que eu vi, porque assim, São Paulo parece que cresce. Quando você pensa que não tem mais nada para crescer, não tem mais lugar para levantar um prédio, de repente você vê um prédio super moderno ali, lindo, maravilhoso, com uma arquitetura maravilhosa. Então eu fiquei muito surpresa, porque cresceu muito em 4 anos, está muito diferente
do que estava quando eu saí de São Paulo, tá? E aí também pensando, por que que eu não gravo os lugares feios? Eu não vou lá na favela só para gravar, só para filmar. Imagina eu lá filmando, que seria de mim, né? Imagina eu ir lá só para mostrar aqui. Coisa feia, pobreza, todo mundo já mostra. Tem que mostrar coisa bonita, não é? Quem quer ver pobreza? Na televisão mostra muita pobreza do Brasil, já mostra as favelas, em muitos filmes mostra favela, mostra e raramente mostra as coisas bonitas. Em filmes, Netflix, você vai ver nos filmes brasileiros, está lá na favela, que é, acho que dá mais ibope, né? Então acho que você tem que mostrar coisa bonita sim. Eu não fui lá na favela para poder filmar, para mostrar que não. Nem iria. Por que que eu iria? Por que que eu iria perder meu tempo para ir lá na favela para filmar? E será que eu iria voltar com o meu telemóvel? Não sei, né? Falaram até que é discriminação, porque eu só mostrei o lado bonito e não mostrei o lado feio de São Paulo, o lado pobre, né? Não é discriminação de jeito nenhum. Eu sei que na favela tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, tem muita gente que vence na vida. A gente vê muitos exemplos, né, na televisão também, muita gente que saiu da favela e hoje está milionário. As pessoas julgam muito as outras pelas aparências e não sabem o que ela já passou para chegar até ali, né? Então, o motivo de eu não ter gravado favela, os lugares pobres, é porque simplesmente eu não passei pelas favelas e eu não ia lá só para gravar também. Eu gravei os lugares que eu passei, tá? Então é isso, a minha viagem foi maravilhosa, valeu muito a pena. Falando de sentimento, né? A gente sempre pensa que com o tempo você perde os contatos realmente de muita gente. Era isso até que eu acreditava, né? Que muita gente que era importante para mim não seria mais, que não teria tanta emoção com algumas pessoas. E foi totalmente o contrário. Pessoas que eu pensava que retomando o contato não seria mais a mesma coisa, foi muito emocionante. Aquele abraço que você chora de emoção do meu lado e da outra parte também. Teve muitos abraços emocionantes, muito sentimento envolvido, amor envolvido, que dava a impressão que não ficamos tanto tempo só assim separados. Dava a impressão que estávamos juntos ontem. Dava a impressão que foi ontem que a gente se separou, porque assim o interesse em saber um do outro era tanto, em se envolver, né, com o outro, com o que o outro está fazendo. Muitos queriam saber de Portugal, como que é a vida aqui em Portugal. Muitos ficaram com vontade de vir morar em Portugal, né, com tudo que eu falava. E então foi assim, foi maravilhoso, tá? Esse sentimento, descobri que não esfriou a relação. Aí a conclusão que eu tirei foi que quando o amor é de verdade, a amizade é de verdade, que eu tenho uma amiga que eu considero minha irmã, conheço ela desde quando eu tinha 19 anos, a gente se conhece. Então foi aquele abraço gostoso, aquela saudade, aquela vontade de bater papo, de rever, de conversar, de falar das coisas que nós vivemos. Foi maravilhoso tudo isso, tá? E eu vi que nós continuamos com o mesmo amor, com o mesmo sentimento. E se eu demorar mais 3 anos, vai ser aquele mesmo sentimento. E assim, essa viagem, acho que ela até aproximou muita gente que eu não via, eu quis ver agora. E muita gente que não estava nem aí comigo, que eu pensava que não estava, quis me ver agora. Então, quer dizer, não é que a distância, o tempo separa, pode ser bem o contrário. Eu acho que eu vi pessoas que se eu não tivesse vindo morar em Portugal, se eu não tivesse saído do país, acho que teria ficado sem ver todos esses anos. E agora, indo para lá, eu vi pessoas que queriam me ver, pessoas que quiseram retomar, depois que soube que eu estava lá em São Paulo. Então, é assim, tem de tudo, de todos os sentimentos, tá? Gente que eu nunca esperava me procurava para me ver, querendo me ver, né? Entrava na rede social, no Instagram, e falava: Nilda, você está em São Paulo, queria tanto te ver, se você tiver pessoas que eu nem imaginava. Então, assim, achei maravilhoso, porque não é como a gente pensa, que vai separar, que vai perder o contato. O meu filho, ele está sempre aqui na rede social, então as pessoas que me acompanham já esperavam meu filho tá grandinho, né, de 11 anos, um mocinho.
Quem não acompanhava, quem não me acompanha, achou que meu filho está enorme, né? Mas assim, ficou encantado com meu filho já está inteligente, está um hominho. Então foi assim maravilhoso. Meu filho descobriu primos que ele não conhecia, descobriu parentes que ele nem sabia que existia, como ele mesmo fala, nem sabia da existência. Então ele está assim encantado, porque para ele é muito importante família, apesar de estar longe, né? Ele gosta muito de falar que tem primos, que tem tios. Então ele adorou ver um monte de gente, rever os amiguinhos da escola. Foi maravilhoso, tá, gente? Eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar. E é isso, e voltei com essa sensação gostosa de ter visto todo mundo, de dever cumprido, de ter matado a saudade e com a certeza que daqui a algum tempo eu quero ir de novo e com aquela coisa gostosa de querer receber esse pessoal, né, cuja emoção foi forte, querer receber aqui em Portugal, mostrar um pouco de Portugal também, ciceronar, sabe, aquela vontade de receber em casa. Então essa viagem foi muito positiva. Não presenciei nada desagradável, nem um roubo, nem um trombadinha, tá? Foi tudo assim maravilhoso. Deus me protegeu, me guiou do início ao fim, como eu sempre peço para Deus, que Ele me guie, que Ele me proteja e que Ele me mostre se aquela decisão minha está certa ou errada. Na hora de voltar, tristeza, claro, para se despedir de todo mundo foi difícil, mas é aquilo que eu sempre falo, liberdade é você poder ir e vir. O que deixa você triste, assim, sem saber o que fazer, agoniada, é saber que você veio e não pode voltar por alguma razão, mas você saber que você pode ir para lá, que eu posso ir a hora que eu quiser e posso receber pessoas aqui também, da minha família, amigos, a hora que eu quiser, isso me deixa confortável, isso me deixa assim muito confortável para estar em Portugal. Pode ser na França, pode ser em São Paulo mesmo. Às vezes você mora no mesmo país e não vê a pessoa há anos. Aí quando você mora fora, você acaba vendo. É uma coisa para se pensar isso também, né? Porque todo mundo fala o que está vendo, mas enquanto você não vive aquilo, você não sabe, né? Então, assim, o mundo ele é muito grande e muito pequeno ao mesmo tempo, né? Você está aqui hoje, amanhã você pode estar em outro país. Basta você ter dinheiro e tempo, né, para viajar, que você pode estar em qualquer lugar do mundo. E se você não tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não tem tempo, não tem ânimo, você fica naquele mundinho ali também e não vê nada e pensa que o mundo é imenso ou pensa que o mundo é aquele mundinho seu também. Então é assim, depende de cada um, da perspectiva, do ponto de vista, das experiências, das condições, né? Liberdade é o que me interessa. Liberdade para mim é felicidade. É eu ir e vir, poder ver as pessoas que eu quero, poder receber essas pessoas, independente de onde estou morando. Tá bom? Esse é a conclusão, é o resumão da minha viagem, tá? O vídeo já tá longo. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham, que comentam. Tem comentários que eu adoro, que é tão gostoso ler. Sabe assim, que acalenta meu coração. Tem muitos comentários, gente, que eu adoro, tá? Às vezes não dá tempo de responder tudo, mas eu leio um por um. Inclusive aqueles que querem atacar, aqueles maldosos, sempre tem, né? Inclusive esses eu leio também, tá bom? Então, olha, me siga no Instagram, é o @lourenco_nildo em Portugal. Faça seu comentário, o que você achou do que eu falei aqui. Troca experiências aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Nossa, eu não sei nem o que atacar primeiro. Sem capacete, com a moto puxada pela corda.